Olá, bem-vindos ao Projeto Dia, onde iremos abordar o dispositivo de hidroeletricidade para iluminação ambiente, onde os autores são eu quem vos fala, Eduardo Lucas Rockmiller, o Guilherme Gabriel Batista e o Marcos Gabriel Poeta. Nossos orientadores são a Linamir Rodrigues da Rosa e a Natane Marques Rigol. Durante esse vídeo, iremos abordar alguns tópicos como a introdução, o referencial teórico, a metodologia e os resultados esperados do projeto. Justificativa e a importância do tema. Bom, segundo uma pesquisa realizada pelo IDEC em 2018, o morador do Amazonas pode ficar cerca de 48 horas seguidas por até 45 vezes no ano sem acesso à energia elétrica. Já o morador de São Paulo fica no máximo 7 horas e 6 vezes no ano. Levando em consideração esses dados analisados, será desenvolvido um dispositivo cuja a proposta é ajudar as famílias com dificuldade no acesso à energia elétrica no Brasil e também possibilitando uma energia alternativa para outras pessoas interessadas. Foco do trabalho: desenvolver um protótipo com formato cilíndrico, composto primordialmente por dois metais, que tornam possível a captação do potencial elétrico presente na umidade elevada do ar e usar a energia armazenada numa bateria de lítio e direcioná-la para uma iluminação de uma residência. Então, como consequência, pretende-se alcançar pessoas que não têm acesso à energia elétrica, como as comunidades da floresta amazônica. Mas sua delimitação. Bom, visando encontrar um meio de obtenção de energia elétrica para lugares onde não existem muitos recursos para desfrutar da mesma e que não seja prejudicial ao meio ambiente, será desenvolvido um dispositivo que capte e armazene a energia presente nas moléculas de água do ar através de um processo de hidroeletricidade, e assim designá-la para uma iluminação ambiente ou uma simples reserva energética. Já o problema de pesquisa do trabalho é saber se será possível desenvolver um dispositivo capaz de captar a energia presente nas moléculas de água do ar e designá-la para uma iluminação ambiente. O objetivo geral do trabalho é desenvolver um dispositivo capaz de captar a energia elétrica através de um processo de hidroeletricidade e transformar essa energia em uma iluminação ambiente, para beneficiar pessoas em locais remotos sem acesso a uma fonte de energia. Os objetivos específicos do trabalho são: analisar materiais metálicos que sejam melhores reagentes ao processo de óxido-redução quando em contato com a umidade, armazenar a energia que será transferida do equipamento para a iluminação, construir e testar o dispositivo de hidroeletricidade de forma que tenha o melhor desempenho possível dentro de um orçamento acessível, montar um circuito higrômetro para controlar a umidade presente no ambiente de testes. Bom, então esse trabalho começa a partir de uma pesquisa realizada por 3 cientistas, sendo o principal deles o professor Gallenbeck, da Universidade Unicamp, e os outros dois são Simões e Ducati. Essa pesquisa é feita pelos cientistas a partir de um conhecimento que se tem, que é quando você coloca um metal exposto à variação de umidade, a umidade elevada, esse metal acumula cargas elétricas. A partir disso, eles criaram um protótipo que havia dois metais, duas chapas, sendo eles cobre e alumínio, e entre essas duas chapas um isolante, que seria o papel. Esse dispositivo que eles fizeram, que se assemelha muito a um capacitor, foi colocado em uma caixa com uma variação de umidade, que é representada por nitrogênio na imagem. Essa variação de umidade criou uma diferença de potencial entre os dois metais, e o professor então concluiu que essa diferença de potencial poderia ser usada para outros fins, como por exemplo a iluminação ambiente, que é o caso do projeto Dia. Partindo então para a metodologia de pesquisa, foram utilizados como referência para a elaboração desse projeto alguns dispositivos que tinham funcionamento prático muito parecidos, com a pilha galvânica e o capacitor, que foi citado no tópico anterior. Buscou-se também, por meio de pesquisas bibliográficas, os materiais metálicos que mais gerassem diferença de potencial entre si ao captar as moléculas de H+ e OH- da umidade. O dispositivo de hidroeletricidade para iluminação ambiente consiste primordialmente em 4 materiais: o papel craft, que tem a função de isolante dielétrico,
A estrutura de papelão, cujo objetivo é facilitar o transporte e manuseio do protótipo, ela tem essas áreas de contato em preto, representadas na imagem, o tubo de cobre e o tubo de alumínio, que são os dois metais escolhidos para acumularem o potencial elétrico da umidade. Eles geram entre si, quando em processo de oxirredução, 2 volts, e esse cálculo pode ser encontrado na página 17 do relatório de TCC. Ele foi fundamental para a escolha dos mesmos. Bem, para exemplificar o circuito fundamental do projeto, utilizamos o programa CADCIMO. Nele é possível visualizar que o protótipo DIA é ligado em paralelo com uma bateria de lítio de 11,1 volts, que por sua vez também está em paralelo com a lâmpada LED de bulbo com 12 watts. Para ter o controle da utilização da lâmpada, foi colocado um interruptor simples em série com um ponto de luz. Fazendo uma observação para a simbologia do protótipo, na qual utilizamos um fusível apenas para exemplificar os metais de forma cilíndrica. Para definir o tempo que o dispositivo hidroelétrico poderia manter a iluminação ligada, foram utilizadas 3 informações importantes. A carga da bateria, que é 5,24 Ah, essa bateria que também é composta por pilhas de lítio, conectadas em série. Então a tensão dessa bateria, que são 11,1 volts, e a potência da lâmpada, que é 12 watts. Essas informações, então, elas podem ser aplicadas a 2 fórmulas. A primeira é a da potência, que é igual a U vezes I. Então é possível descobrir a corrente do circuito, que é 1,08 A. Então, consecutivamente, é possível aplicar essa corrente na fórmula da corrente para descobrir o tempo que é possível manter esse circuito ligado. E o tempo resultante é 4,85 horas. Isso é traduzido em 4 horas e 51 minutos. Esse é o cronograma de 2020 do projeto, onde contém desde a revisão do próprio, após retomarmos as atividades, até a participação em demais feiras. Porém, por causa dessa pandemia que está ocorrendo no mundo, não foi possível ainda realizar muito dos objetivos previstos para esse ano, como por exemplo, a compra dos materiais ideais para desenvolver o protótipo. Entretanto, foi feito procuras de softwares para a simulação do mesmo, como o programa SolidWorks. Mas infelizmente, como é a ideia inovadora, que os únicos estudos sobre são do professor Gallenbeck, que a nossa teoria é baseada, não há um programa capaz de simular 100% o processo desse projeto. Contudo, quando for desenvolvido o protótipo, busca-se construir um dispositivo capaz de captar e armazenar a energia elétrica vindo das moléculas presentes na sobrecarga de umidade no ar, assim estabelecendo entre uma chapa de alumínio e uma chapa de cobre do dispositivo uma diferença de potencial de 2 volts, fazendo com que a bateria de lítio carregue até atingir sua tensão máxima, que é de 11,1 volts. Quando então carregada, estima-se que essa carga poderá manter um ambiente iluminado por aproximadamente 5 horas, com maior eficiência possível usando lâmpada de 12 watts, e entre ela e a bateria ter uma corrente de 1,08 amperes, assim possibilitando uma economia considerável nos gastos de uma casa e a maior segurança caso falte energia elétrica na residência.